Quero entender por que Prison Break mostrou ser uma piada, né, rapaziada? Porque Prison Break, pra mim, foi a primeira série que eu denominei a minha melhor série de todas as séries, quando eu assisti ela bem lá atrás, rapaziada. Eu não lembro quando foi que eu assisti, porque faz muitos anos atrás. É claro que depois lançou muitas outras séries, né, rapaziada? Eu não sei nem se existia Netflix aqui no Brasil, não lembro, rapaziada. Desde que eu me entendo por gente, eu conheço a Netflix também, não tem nem tanto tempo. Então, pelo que eu pesquisei aqui, ó, a Netflix foi lançada no Brasil no dia 5 de setembro de 2011, ou seja, eu assisti Prison Break bem antes de existir Netflix aqui no Brasil. Não tô falando que, tipo, já teve Prison Break na Netflix. Não sei se teve ou não sei se não teve. Eu sei que eu não assisti na Netflix, é isso, rapaziada. Mas o fato de eu colocar Netflix no meio, rapaziada, é só pelo fato de eu dizer que Prison Break foi uma das minhas primeiras séries que eu denominei ser a minha favorita, porque aqui não existia Netflix ainda e eu não tinha assistido tantas séries assim, né, rapaziada? Então, Prison Break foi uma das minhas primeiras séries, assim como Diários de Vampiro também. Eu assisti em DVD, eu assisti ainda na época que estavam lançando aí episódios por episódios ainda, os originais também. Aí depois que chegou Netflix que eu assisti mais séries, né, rapaziada? Mas resumindo, Prison Break foi uma das minhas primeiras séries e foi uma das primeiras séries favoritas que eu assisti. Mas eu quero entender esse vídeo, né, rapaziada? Porque ela se mostrou ser uma piada. E é claro que a primeira temporada foi top, né, rapaziada? Não se compara com as outras temporadas da sequência da série, mas, mano, é uma série que mesmo assim eu gostei demais, mano. Por mais que tem gente que fala que a série deveria ter terminado na primeira temporada, mano, eu gostei aí das outras temporadas também, achei muito legal. Mas vamos lá, rapaziada, sem mais enrolação, já falei demais, vamos ver como ficou esse vídeo aí. 1, 2, 3 e play. Cara, é muito difícil explicar o tamanho que Prison Break teve, né? Porque hoje, quando a galera lembra da série, Mano, normalmente lembra foi das temporadas mais Outbag, malucas, cê é das louco. mortes fakes, das reviravoltas absurdas e de tudo aquilo que transformou a série em praticamente Mano, uma eu não lembro teoria da mais de quase nada conspiração. dessa Prison série, mano. Break era simplesmente uma das séries mais Mano, empolgantes acho da que tem mais de televisão, 15 anos mano. que eu Só que assisti. aí acontece uma coisa que muita série famosa já sofreu. Quando uma ideia é boa demais e faz sucesso demais, existe uma tentação enorme de continuar explorando ela, Ele mesmo desenhou o depois de um mapa da ponto cadeia no final. E é corpo, justamente rapaziada. sobre Cê é isso que a louco. gente vai falar hoje, sobre como Prison Break saiu de uma primeira temporada Esqueci o praticamente nome dessa mulher, impecável mano, pra também. uma queda gigantesca. Bom, eu sou o Davi, seja Caralho, bem-vindo ao faz Cê Tá tempo, hein, mano. Ligado e bora pro vídeo. Cara, um dos motivos da gente tá fazendo esse vídeo aqui é porque recentemente a gente começou a revisitar algumas séries e Prison Break foi uma delas. E cara, foi aí que a gente percebeu uma parada, que existe um motivo pra essa série ter virado um fenômeno. Quando ela estreou lá em 2005, parecia que tinha chegado no 2005, momento mano. perfeito. Enquanto a televisão era dominada por séries como Lost, que prendiam um público pelos mistérios, e 24 Horas, que apostavam numa ação frenética, Prison Break conseguiu encontrar um espaço só dela, com uma ideia que era genial justamente por ser extremamente simples. Mano, o nome da série já entregava tudo, era literalmente uma fuga da prisão. O irmão do protagonista estava no corredor da morte, o Michael Scofield acreditava que ele era inocente e por causa disso decidiu cometer um crime de propósito só pra ser entrar na preso. mesma prisão e tirar o cara de lá. É uma premissa tão absurda quanto brilhante, porque você entende o objetivo da série em menos de um minuto e ao mesmo tempo fica completamente curioso pra descobrir como aquilo vai acontecer. E talvez esse tenha sido o maior acerto de Prison Break. Ela nunca tentou parecer mais complicada do que precisava. Existia uma missão muito clara, um protagonista extremamente inteligente e uma sensação constante de que tudo caminhava para um único momento. Não era uma história feita para durar 10 temporadas, criar um universo gigantesco ou reinventar a roda a cada ano. Era uma série que parecia ter um começo, um meio e um fim muito bem definidos. E justamente por isso ela explodiu. O episódio piloto foi um sucesso absurdo. Milhões de pessoas começaram a acompanhar a história, a Fox finalmente voltou a dominar as noites de segunda-feira depois de quase uma década, e a audiência foi tão forte que a emissora resolveu ainda aumentar a primeira temporada em mais 9 episódios. Cara, parecia que eles tinham encontrado ouro, só que olhando pra trás, é engraçado perceber que o maior problema de Prison Break já estava escondido dentro da própria premissa, porque uma história sobre fugir da prisão pode ser sensacional, e realmente foi, mas ela também tem um limite muito claro. Afinal, depois que você foge da prisão, o que vem depois? E mano, foi justamente essa pergunta que a série nunca conseguiu responder direito.
Cara, é já no primeiro episódio que a gente começa a entender por que essa premissa funciona tão bem. Porque, cara, essa parada do Michael cometer um crime pra justamente entrar na prisão com absolutamente tudo planejado é genial, mano. Logo no começo, a gente vê ele calmamente fazendo uma tatuagem enorme, que num primeiro momento parece ser só um detalhe visual do estilo dele, só que pouco tempo depois, a série entrega uma das melhores revelações da temporada e de toda a série. Quando o Lincoln pergunta se ele conseguiu as plantas da prisão, o Michael responde: melhor do que isso, eu tô com elas em mim. Cara, essa cena é sensacional porque você percebe que aquela tatuagem escondida era o mapa completo de Fox River e que nada do que ele estava fazendo era improvisado. Tudo fazia parte de um plano que vinha sendo preparado há meses. E é exatamente aí que Prison Break prende o espectador. A série não é só uma fuga de uma prisão. A parada é acompanhar esse plano acontecendo passo a passo. O Michael se aproxima das pessoas certas, manipula situações, monta uma equipe e faz escolhas que no começo parecem aleatórias, mas sempre acabam tendo um propósito. E talvez esse seja o maior acerto da primeira temporada. Mais do que a fuga em si, o que deixava todo mundo vidrado era tentar descobrir qual seria o próximo movimento do Michael. Você assistia um episódio atrás do outro porque queria entender como aquele quebra-cabeça absurdo ia se encaixar no final. E o mais curioso é que olhando pra trás, parece que a própria Fox já sabia que essa história tinha um limite. Antes de Prison Break receber o sinal verde, os executivos chegaram a rejeitar o projeto porque acreditavam que aquela ideia funcionaria muito melhor como um filme do que como uma série. E sinceramente, faz muito sentido. Afinal, era uma história com um objetivo muito claro e um final praticamente definido desde o começo. A missão era tirar o Lincoln da prisão e acabou. Só que aí, cara, Lost explodiu e mostrou que o público estava disposto a acompanhar histórias contínuas por vários e vários episódios. E a Fox resolveu apostar em Prison Break. O resultado foi um sucesso imediato. A primeira temporada entrega exatamente aquilo que ela promete desde o título. Depois de todo aquele planejamento, de todos os obstáculos e de cada peça do plano finalmente se encaixando, o Michael e o Lincoln realmente conseguem fugir de Fox River junto com vários outros detentos. E cara, aquele final é muito satisfatório justamente porque parece uma conclusão natural pra toda a jornada. Você termina a temporada com aquela sensação de beleza, a história cumpriu o que prometeu. Só que aí entra a Fox nessa equação. O sucesso foi tão grande que acabar ali simplesmente deixou de ser uma opção. E é nesse momento que Prison Break começa a entrar numa armadilha que várias séries acabam caindo. Porque uma coisa é criar uma premissa genial, outra completamente diferente é descobrir como continuar essa história depois que você já entregou exatamente aquilo que fez o público apertar o play. E mano, foi exatamente aí que a segunda temporada entrou, e por mais que ela ainda seja lembrada com carinho por muita gente, é aqui que os primeiros sinais de desgaste começaram a aparecer, porque obviamente a série já não podia mais usar a prisão como centro da história. Agora o foco era acompanhar os fugitivos tentando escapar da polícia enquanto cada um seguia um caminho diferente. A ideia até tinha potencial, mas ao mesmo tempo Prison Break parecia completamente perdida sobre como manter aquele mesmo nível de tensão da primeira temporada. E então, em vez de confiar na inteligência da própria premissa, a solução encontrada foi aumentar as apostas o tempo inteiro. Começaram a surgir mais conspirações, mais traições, mais mortes e mais reviravoltas. Só que, mano, quanto mais a série fazia isso, menos impacto essas coisas tinham. O maior exemplo disso é o T-Bag. No final da primeira temporada, ele perde a mão numa cena brutal que parecia ter consequências enormes. Só que basta chegar à segunda temporada e um cirurgião clandestino simplesmente costura a mão dele de volta, pra pouco tempo depois ele perder ela de novo. Cara, parece até piada, tá ligado? E isso acaba virando um retrato da própria série. Os personagens começam a morrer e voltar com uma frequência absurda, enquanto outros simplesmente mudam completamente de personalidade sempre que o roteiro precisa. O Kellerman, por exemplo, passa boa parte da história sendo um assassino frio e calculista, mas de repente vira praticamente um herói porque a trama precisava de um novo arco pra ele. Depois, a série ainda mata o personagem fora de cena, só pra deixar aquela sensação de que ele provavelmente apareceria de novo em algum outro momento. E esse talvez tenha sido o maior erro de Prison Break. Ela começou a acreditar que aumentar o número de mortes e reviravoltas era a mesma coisa que aumentar a tensão, só que acontece exatamente o contrário. Quando tudo vira uma surpresa, nada mais surpreende.
E quando a segunda temporada já dava sinais de que a fórmula tava começando a cansar, a terceira mostrou que os roteiristas simplesmente não sabiam mais pra onde levar a história. A solução que eles encontraram? Colocar o Michael em outra prisão, só que dessa vez era uma prisão onde os próprios detentos controlavam tudo. Cara, no papel até parece uma ideia interessante, porque muda completamente a dinâmica de Fox River. O problema é que em vez de desenvolver esse cenário, a série começa a se perder em uma trama cada vez mais confusa e, pior ainda, passa a copiar cenas famosas de outras obras. Eles Tem um ficaram presos momento, na por mesma exemplo, que o prisão. Lincoln recebe uma caixa que O policial supostamente e o guarda a cabeça da namorada Buffett. do Michael. E, mano, é impossível assistir aquilo sem lembrar da clássica cena de Seven. A diferença é que Seven constrói toda aquela tensão justamente porque nunca mostra o que tem dentro da caixa. Já Prison Break simplesmente abre a caixa, mostra tudo pro espectador e espera que aquilo tenha o mesmo impacto. Só que simplesmente não tem. Parece só uma tentativa desesperada de chocar o público. E esse tipo de decisão virou praticamente a identidade da série dali pra frente. Quando a quarta temporada chegou, que inicialmente seria a última, muita gente acreditou que finalmente a história encontraria um final digno. Mas bastaram alguns episódios pra perceber que era mais do mesmo. Mais traições, mais personagens mudando completamente de personalidade de uma hora pra outra e mais reviravoltas que ninguém realmente comprava. Em determinado momento, Michael e Lincoln ficaram em lados opostos à história. Uma situação que alguns aninhos antes era absurda, cara. Só que naquela altura, a série já tinha abusado tanto dessas falsas tensões que ninguém acreditava que os dois realmente tinham se tornado inimigos. Cara, dá pra ver o problema que Prison Break virou, né? Ela passou tanto tempo tentando aumentar as apostas que acabou gastando todas as cartas que tinham na manga. Até a morte do Michael, né? Que deveria ser o momento mais impactante de toda a série, acaba chegando de um jeito completamente estranho, com um salto temporal enorme e uma explicação que, sinceramente, não convence ninguém. Né? Era como se a série estivesse tão preocupada em surpreender o espectador que acabou esquecendo de fazer essas surpresas realmente fazerem sentido. E cara, mesmo depois de tudo isso, Prison Break ainda insistiu em continuar. Primeiro veio The Final Break, um filme que prometia explicar a morte do Michael, mas que no fim só parecia mais um episódio esticado. Aí, quase 10 anos depois, resolveram trazer a série de volta com uma quinta temporada. E mano, aí já era completamente impossível de defender. O público precisava aceitar que o Michael não tinha morrido de verdade, que mais uma conspiração gigantesca estava acontecendo e que, por coincidência, tudo levava de volta à mesma fórmula de sempre. No fim das contas, mano, Prison Break acabou virando uma série que tentava reviver a emoção da primeira temporada, sem perceber que aquela emoção nunca teve nas prisões diferentes, nas conspirações ou nas reviravoltas cada vez mais absurdas. Ela tava na simplicidade da ideia. Um irmão entrando numa prisão pra salvar o outro. Era isso que fazia a série funcionar. E talvez essa seja a maior lição que Prison Break deixa. Nem toda história precisa durar o máximo de tempo possível. Às vezes, saber a hora de terminar é justamente o que faz uma série ser lembrada como um clássico e não como uma sombra daquilo que um dia ela foi. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado. E se você curte o nosso canal, segue a gente no Insta que a gente está começando a postar conteúdo por lá. E claro, se inscreve, deixa o like e hype o vídeo pra dar aquela ajudada. Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Rapaziada, sinceramente, como eu tava falando lá no começo do vídeo, é claro que, tipo, a primeira temporada foi muito boa, como ele já explicou aqui, a série não precisava ter se estendido a mais temporadas. Se tivesse só a primeira temporada tava bom, mas assim, na época, como eu era muito fã, eu gostava muito, eu queria muito aí que tivesse mais temporada. Assim como várias pessoas, né, rapaziada, quando lança uma série já quer uma segunda temporada, já quer uma terceira temporada, não importa se vai ser cagado ou não, né, rapaziada, mas a gente gostou daquela série e quer que ela se estenda. Eu acredito que eu naquela época queria também, e muitos outros fãs de Prison Break também queria que, tipo, essa série se estendesse, né, rapaziada. É claro, como eu falei também, não dá pra comparar a primeira temporada com as outras, mas eu gostei de todas, rapaziada. Desculpa, mas eu não achei uma piada. Pode não ter ficado uma história tão bem explicada, uma história tão bem da hora elaborada, né, rapaziada? Mas, mano, eu como fã de Prison Break, eu gostei pra caramba, né? Não sei vocês, comentam aí o que vocês acharam aí dessa série. Se você concorda com tudo aí que o narrador desse vídeo narrou aí. Eu concordo também, né, rapaziada? Não tô falando que ele tá errado, mas assim, eu tô falando porque eu gosto muito da série. Então, não tem como eu falar ao contrário disso. E eu acredito que eu assisti o filme também, se eu não tô enganado. É porque, mano, faz muito tempo, rapaziada. Tanto é que eu não lembro quase nada da série também. Eu não lembro nem o que aconteceu na primeira temporada, o que aconteceu na segunda, na terceira. Mano, foda de assistir série que vai passando o tempo, ainda mais eu que sou
Sou ruim de decorar as coisas, rapaziada, eu não lembro de nada, nadinha mesmo. Claro que se for passando aí as cenas, aí eu vou lembrando, né, mano? Mas assim, pra me falar de cabeça o que eu lembro daquela época da série, eu não vou lembrar. Mas é isso, rapaziada, esse foi o react, espero que vocês tenham curtido, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, falou.